seu único Filho, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, meus amados irmãos, a palavra do Senhor nos diz assim, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é uma grande desafio nessa noite para nós. Eu quero falar com você, se Deus tem esse plano tão perfeito, eu quero que nós precisamos conhecer algumas coisas importantes. Você precisa conhecer alguma coisa desses planos de Deus para nós, para você, para mim, para o seu vizinho, para o seu pai, para o seu irmão, para o seu parente, para aquele que nem ouve a palavra de Deus, mas Deus tem esse plano. E o primeiro plano é esse, o plano de Deus para o homem, desde a criação do mundo. Não é Deus? Veja, o plano de Deus para o homem. Deus criou todas as coisas. Deus criou tudo isso. Então você que quer morar no céu, quer ter a vida eterna, você precisa entender, primeiro, que Deus criou todas as coisas. Segundo, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Tudo isso você vai encontrar no livro de Gênesis, capítulo 1. Você vai encontrar essa história. Você vai encontrar essa narrativa. Deus deu ao homem autoridade sobre toda a criação. Então veja, Deus criou todas as coisas. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E Deus deu autoridade ao homem. Se você quer crer nesse plano de salvação, você precisa compreender primeiramente esse princípio. Deus formou o homem porque ele tinha um propósito, ele tinha um desejo. E que desejo é esse? De ter paz, comunhão, alegria, e que o homem morasse com ele eternamente na eternidade. Mas aí aconteceu uma coisa. A falha do homem o desviou do plano de Deus. O pecado. Deus tinha esse plano tão perfeito. Deus tinha esse plano tão maravilhoso para o homem. Deus queria que o homem vivesse com ele eternamente. Mas aconteceu algo difícil. O homem pecou. Primeiramente você vai ver que a ordem anterior no livro de Gênesis, capítulo 2, verso 15, eu vou ler aqui para os irmãos. Gênesis, capítulo 2, verso 15. Eu quero ler esse texto, porque ele é muito importante para nós. Gênesis 2, verso 15, diz assim. Eita, aqui ficou escuro um pouquinho. Isso ia assim, rápido, só enquanto eu leio. Isso. Capítulo 15. Tomou, pois, o Senhor Deus o homem. E o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. E o Senhor Deus lhe deu essa ordem: de toda a árvore do jardim não comerás livremente. De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Pode apagar com isso? Então nós podemos perceber, Deus tem um plano tão bom, mas a falha do homem, a desobediência do homem o afastou de Deus. E muitas pessoas tratam essa falha com simplicidade. Tratam essa falha de uma forma tão simples. O pastor e exegeta Luiz Saião vai dizer no seu livro, em uma de suas pregações, a igreja que não queremos ser, ele vai dizer assim: o pecado não é tão simples, não é desobedecer de uma ordem, não é a quebra de uma ordem. Nós temos que olhar como o pecado é apresentado ao homem no jardim do Éden. Quando Satanás se aproximou, palavras do pastor Luiz Saião, quando Satanás se aproximou da Eva, ele disse: é verdade que tu pode comer livremente de todas as árvores do jardim? Ela disse: não é. Ele disse: olha, Deus está falhando com você. Sabe por quê? Porque no dia que você comer, você será igual a ele. Então a desobediência, a falha do homem, não foi uma simples desobediência. Foi simplesmente que o homem não disse assim para Deus: olha, eu não quero que o Senhor seja o meu Deus. Eu quero ser o meu Deus. Eu quero ser igual a ti, o melhor do que aqui. Eu não preciso que o Senhor cuide de mim.
Eu vou cuidar da minha vida. A desobediência no jardim do Éden, a desobediência do homem, quando nós pecamos, quando nós falhamos, não é simplesmente uma quebra de regra. Não é. Nós estamos dizendo para Deus, eu não preciso do Senhor. Eu sou o dono da minha vida. Eu faço dela o que eu quero. E foi isso. A Eva e o Adão, achando que ao comer do fruto daquela árvore, eles iriam se tornar igual a Deus, ou até mais. Mas teve uma outra coisa que isso aconteceu. O homem criou suas tentativas de salvar-se através de... O homem agora, caído no pecado, no lamaçal, tentou se salvar-se através das boas obras. Em Efésios capítulo 2, verso 8 e 9, vai dizer: pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem pelas obras para que ninguém se glorie. Exatamente, a Bíblia contesta completamente isso aí. Não é pelas obras. O homem diz, eu vou fazer coisa boa nesse mundo. Eu vou viver nesse mundo, fazer coisa boa. Eu vou ajudar o meu vizinho, eu vou ajudar o meu parente. Eu vou dar esmola, eu vou fazer isso. Não é assim. É um presente de Deus. É de graça. Não é pelas obras. Não é pelo que eu faço. Não é pelo que eu deixo de fazer. Jesus já fez tudo isso. Mas o homem, além das boas obras, o homem ainda continuou através da observância da lei. O homem agora acha que obedecendo a palavra, obedecendo, olha só como tem gente que ainda pensa desse jeito. Eu vou morar no céu a partir do momento que eu obedeço a palavra. Olha a Bíblia, viu? Estou falando da Bíblia, não estou falando de outra coisa. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Jesus é o suficiente. Ele fez tudo isso por você. Obedecer a palavra é uma consequência de um salvo. Porque se fosse só para você obedecer a lei, tudo que está escrito na Bíblia, a palavra para você ir morar no céu, deixa eu te dizer, para que Jesus morreria? Então era só dizer, você obedeça a Bíblia, não precisa que ninguém morra, e você só vai obedecer a minha palavra e ir morar no céu. Não, não é assim. A salvação é através de Cristo, é através dele, pelaquela morte na cruz do Calvário. E um salvo em Cristo. Agora ele quer obedecer a palavra, porque ele tem prazer em honrar o seu Pai. Ele tem prazer em agradar aquele que o chamou das trevas para a maravilhosa luz. Outra coisa, o homem continuou através das religiões, através da reencarnação. O Hebreu vai dizer que isso não existe. O homem nasce, cresce, morre e depois diz meu juízo uma só vez. Não tem outra história de ele voltar aqui mais. Não existe isso mais. Outra coisa, através de outros nomes, mas a Bíblia diz que não há nenhum outro nome de salvação, somente em Cristo. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E nós precisamos entender. E outros os méritos próprios. A Bíblia vai dizer no livro de Romanos, capítulo 3, verso 10, não há um justo sequer na terra. Se for por merecimento, você não vai para o céu. Eclesiastes vai dizer a mesma coisa, não há um justo sequer na face da terra. Eclesiastes 3, 20. Não há um justo sequer. Mas também, o homem quanto mais tenta se aproximar de Deus, nessas atitudes, mais na lama ele fica, mais distante do Senhor ele fica. Mas surge uma outra coisa muito importante. Jesus Cristo é o único caminho da salvação. Jesus Cristo é o único caminho. E veja, e para esse caminho todo mundo está de costa virada. Todo mundo está buscando um monte de coisa. Eu fiz questão de pegar essa imagem, porque assim, as pessoas viram as costas para Cristo, as pessoas viram as costas para a presença do Senhor, porque eles estão acreditando que é através da obra, é através da religião, é através da obediência a tal coisa, é através de um monte de coisa, e esqueceram o mais importante que é Jesus. A sua morte. Ele é o único caminho da salvação. Para Deus não há impossível. Você pode dizer, mas como isso vai acontecer? Para Deus não há impossível. E Ele fez isso em amor, em graça, em poder e em perdão dos nossos pecados. Jesus veio para libertar o homem da escravidão do pecado. João 8, 32 e 36.
que conhecereis a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar verdadeiramente, sereis livres. Jesus salva perfeitamente da condenação eterna. Veja o que ele diz no livro de João, capítulo 5, versículo 24. Na verdade te digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. Mas temos um outro ponto muito importante. Só Jesus. Só há um jeito do homem se obter a salvação, não é isso? Só há um jeito do homem obter a salvação. Eu queria apresentar para vocês aqui nessa noite o propósito de Deus para o homem, vida eterna. O problema do homem, o pecado. O castigo, a morte eterna. Mas o pagamento, Jesus Cristo morreu naquela cruz. O nosso perdão em Cristo e a promessa está do outro lado. Jesus é o único caminho. Qual será a sua resposta? Você pode saber que existem muitas coisas te dizendo para você. Muitas vozes ficam falando ao seu ouvido. Tanto Deus como Satanás. As vozes que tiveram, que pairam sobre as nossas mentes, sobre as nossas vidas, é essa. Jesus quer salvar você. Ele tem esse plano de salvação para a sua vida. Ele quer mudar a sua história. Não há salvação em nenhum outro nome dado na terra. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E nessa noite eu quero dizer isso para você. Que Deus te criou para que você tenha vida eterna com Ele. Mas todos nós desobedecemos a palavra. Todos pecaram. Não tem esse bonzinho aqui. Todos nós buscamos em outro lugar a resposta. Mas Jesus é a única salvação. Jesus é o único caminho. É o único jeito de você morar no céu. Eu não sei como você pensa, eu não sei como você crê. Eu não sei como você tem pensado sobre isso, ou se pelo menos você já pensou como vai ser a sua vida após a morte. Eu não sei. Eu não sei se você já parou para refletir nisso. Eu não sei o que você pensa. Mas há um Deus que sonda a sua mente e o seu coração nessa noite. E Ele diz assim, eu quero mudar a sua história. Eu quero salvar a sua vida. A primeira coisa que você precisa fazer é crer nesse Jesus. A segunda coisa é se arrepender. E a terceira é convidá-lo para entrar no seu coração para mudar a sua vida. Qual vai ser a tua resposta nessa noite? O que você quer fazer da sua vida nessa noite? Meu querido irmão, devemos pensar muito sobre quem somos e o que queremos ser. A palavra de Deus é muito clara. E o meu objetivo como pastor é esse. É te dizer, como disse Pedro, olha, vocês agora são raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz, para anunciar as virtudes do seu Evangelho. Meus queridos, Jesus Cristo, Ele entrou na minha vida de uma forma extraordinária. Mudou a minha situação. A metade das pessoas aqui da Lagoa Nova sabe a minha história. E às vezes quando vou contar, alguns segundos lá vem ele com a gritola dele. Meu irmão, não se preocupe não, se você já ouviu muitas vezes, pode ter alguém que nunca ouviu. Entenda isso. A minha vida era uma vida de pecado, no lamaçal do pecado. Mas o Senhor me resgatou e me tirou de lá. Hoje, o Senhor tem feito uma coisa muito grande na minha vida. Eu jamais pensei, eu jamais imaginei, jamais sonhei que isso iria acontecer comigo. Coisas que eu nunca imaginei que eu poderia viver isso quando eu estava lá no pecado. Só que quando eu aceitei Jesus, eu passei a acreditar que essas coisas iriam acontecer.
Eu mais estava contando hoje para a irmã G, enquanto levava ela em casa, na hora do almoço, contando para ela o que Deus tem feito usado as pessoas para abençoar a minha vida, abençoar a minha família. Eu estava hoje olhando e pensando em casa, a irmã Elias estava até rindo comigo esses dias, o que os irmãos pensarem. Eu conheço o juiz, eu conheço o promotor, eu conheço o deputado, eu conheço Polícia Federal, Polícia Rodoviária, eu conheço o que você imaginar. E dizendo assim, pastor, quando você precisar de mim, é só me chamar. É só me chamar. Se você precisar de mim, chame que a gente está aqui para te ajudar. O que Deus tem feito tem sido tão maravilhosamente grande através de pessoas, porque Deus me resgatou e eu entendi que eu preciso agora ir morar na eternidade. Meu irmão, minha irmã, Jesus Cristo quer também abençoar a sua vida. Ele quer mudar a sua história. Tem mais coisas na sua vida do que na minha ainda. Se Deus fez comigo, Ele vai fazer com você. Mas a promessa nessa noite não é sobre bênçãos materiais. É sobre a vida eterna e no céu com Cristo Jesus. Você quer morar no céu com Cristo? Quem quer, diga amém. Amém. Todo mundo quer, né? Todo mundo quer. Mas e agora? Quem quer dizer assim, Pai, eu me arrependo e entrego a minha vida em tuas mãos. Em nome de Jesus. Tá bom, amém, né? Ô, gente, tem gente que só. Glória a Deus por isso, né? Tem alguém aqui nessa noite que quer tomar essa decisão e dizer assim, Pai, eu quero entregar minha vida a Ti. Tem alguém? Não tendo. A gente vai orar e vai agradecer a você por ter ido. Volta mais vezes. Sábado que vem tem mais. Nós estamos aqui de novo. Não conheço tanto de gente, não conheço tanto de pessoas, mas nós estaremos, melhor dizendo, sábado não tem. Sábado é na igreja. Porque domingo é a política, até o fundo foi cancelado. Oh, meu Deus do céu. Meu Pai, Jesus. Domingo nós estamos lá na cidade. Sábado. Convido você para estar aqui, sábado a 15. Nós estaremos aqui. Talvez não conheça tanto de pessoas, mas estaremos aqui adorando ao Senhor Jesus. Amém? Obrigado. Deus esteja abençoando grandemente.